Caríssimos irmãos e irmãs, não é novidade para ninguém que o Papa João Paulo II era um grande devoto de Fátima, era um grande mariano e um grande devoto de Fátima. Por conta das aparentes coincidências que nunca são, não é? Primeiro que o atentado que ele sofre foi no dia 13 de maio. E de alguma forma Nossa Senhora conduziu para que ele não morresse naquele dia. Desde o médico que estava de folga, era folga, mas estava de bobeira no hospital, o médico que o operou, até mesmo um pane na rede de semáforo da Itália, para que a ambulância chegasse rápido. Aconteceu um pane imprevisto e de alguma forma isso ajudou para que ele chegasse rápido. Quando ele melhorou, ele foi até Fátima e ele levou a bala que ele tinha sido alvejado. E a intenção dele era colocar na coroa de Fátima e mandar fazer um buraquinho para colocar aquela bala. E quando tiraram a coroa, já havia uma fresta em que essa bala já entrava. Então essa bala já está lá, já estava preparado o lugar para essa bala. Entre as tantas coisas que João Paulo II falou sobre Fátima, tem uma que vale a pena para nós hoje, que ele diz que Fátima é o relógio dos fins dos tempos. Se a gente pensar a aparição, mais de 100 anos. Se a aparição de Fátima é um relógio para os finais dos tempos e já passou mais de 100 anos, então você já entendeu o que o padre quer falar. Nós precisamos ajustar o passo com o relógio. Nem adiantar, nem atrasar. Senão a mensagem de Fátima fica perdida somente num sentimentalismo, em que as pessoas, por muitas vezes, usam a camiseta de Nossa Senhora, um adesivo, um terço no pescoço, mas não é isso a mensagem. Por isso hoje a homilia é isso. Como viver a espiritualidade de Fátima? Como acertar o meu passo com esse relógio? O que eu tenho que fazer para de fato ser um devoto de Fátima? Me preparar para esses finais dos tempos. A primeira coisa você já pode imaginar, é o terço. Não existe devoto de Fátima sem rezar o terço. Não dá, porque está na raiz da mensagem dela o chamado para todos, e de modo especial as famílias, rezarem o terço. O Papa João Paulo II, ele enfatizou tanto isso, e ele dizia que o mundo está como está porque as famílias deixaram de rezar o terço. Trocaram a televisão, hoje a gente poderia falar até a internet, pela oração em família. Se você, pai e mãe, soubesse a eficácia que tem um terço em família na sua casa, você não dava vacilo. Rezar o terço diariamente. Reserve um horário. Reserve um horário. Não deixa solto, a hora que der. Nunca vai dar. À noite. Não vai dar, você vai enrolar, vai dormir, não vai dar. Reserve um horário, defina esse horário. Escolha um horário que você está bem disposto, horário que a família está reunida. E aí não negocia com o inimigo. Depois, a hora que der, depois que eu tomar banho. Tem que ser igual serviço. Marca lá, 19 horas, 18 horas, 15 horas. Deu a hora, vai. Não fica negociando.
E para com essa história de que o padre falava domingo na homilia, mas vale mais rezar uma Ave Maria bem rezada do que rezar o terço. Quem falou? Foi isso que ela falou para os pastorinhos? Olha, não precisa rezar o terço, reza uma Ave Maria bem rezada que tá bom. Não foi isso que ela falou. Ela veio convocar a turma para rezar o terço. E ela dizia que muitos males políticos e espirituais iriam entrar nas famílias e na igreja por causa da falta de compromisso com o terço. Se você está nessa missa e você se diz mariano e de Fátima e não reza o terço todo dia, você está mentindo para você mesmo. O padre sempre fala, marca esse dia 13 de maio, começa a rezar o terço em família. Daqui a um ano, você vem falar comigo se as coisas não mudaram. Muda, gente. Vai mudando. Num passo silencioso da Virgem Maria, ela vai mudando a família, a mentalidade, vai trazendo de volta aqueles que estão afastados. Padre, ninguém quer rezar lá em casa? Começa você. Constrange as pessoas rezando sozinho. Mas meu filho fica resmungando, ele fica deitado lá, não responde, não fala, meu marido fica que nem uma múmia lá na hora do terço. Não tem problema. Deixa a senhora que ela vai convocar eles. Ou elas. Segunda coisa, que anda junto, você também já deve saber. Para ser devoto de Fátima, você precisa amar de todo o seu coração a Eucaristia. O anjo de Portugal vem para preparar as crianças para receberem a hóstia. O anjo de Portugal vem ensinar a rezar o terço. As crianças iam pastorear as ovelhas. E a mãe sempre falava, tem que rezar o terço, mas eles queriam brincar. Então eles rezavam assim, Ave Maria, Santa Maria, Amém. Para acabar logo. O anjo apareceu e falou, pode parar com essa palhaçada. A mesma coisa da Eucaristia. O anjo de Portugal vem e ensina a devoção à Eucaristia, a oração reparadora, e ele dá a primeira comunhão para as crianças. E olha que coisa, o anjo de Portugal vai buscar Eucaristia aonde estava perdida. Uma Eucaristia que caiu embaixo de um tapete, esquecida num sacrário, e vai lá buscar para ensinar eles e para dar a primeira comunhão para eles. Para ser devoto de Fátima, você precisa amar a Eucaristia. Como que eu faço isso? Primeiro, participe da missa com atenção. Você não fez teologia, você não fez liturgia, mas o próprio Espírito Santo vai ensinando você a participar da missa de forma que você vai entendendo gestos e sinais, porque você é católico. Quem está vindo no curso vai lembrar que o padre falou que existe no nosso coração um negócio que chama senso da fé. É como se fosse um Wi-Fi no nosso coração. Às vezes o padre está aqui incensando ou faz um gesto e aquilo fica no seu coração, você fica pensando, mas por que o padre fez isso? Essa atenção, esse estar atento às palavras ditas, aos gestos, vai fazendo com que clareie o que de fato é a missa. Você vai compreendendo e vai percebendo que nenhuma missa, mesmo tendo um rito, é igual à outra. Cada palavra, cada gesto tem um direcionamento. Atenção à missa. Visite Jesus no sacrário. Ensine a família a chegar mais cedo e se preparar em silêncio para a Santa Missa. No dia dos retiros dos ministros, eu gostei. Teve a missa
A maior parte eram os ministros, mas tinha algum pessoal do povo. E depois, na hora da palestra, na primeira palestra que uns irmãos de Jundiaí vieram pregar, na primeira palestra, antes de começar, ele chamou a atenção dos ministros. Que barulho que estava antes da missa, e vocês são ministros da Eucaristia. Eu gostei porque quando a gente fala, parece que é implicância de pai, né? Quando vem da boca de fora, a pessoa... Sábado, crisma, vocês não têm noção do barulho que estava antes. Prepara o seu coração. Você não está num teatro, não vai começar o cinema. No cinema você vai lá e fica lá, não é? Largadão, no teatro. Não, você vai participar do sacrifício de Cristo. A postura sua já começa, a missa sua já começa no momento que você pisa aqui dentro. Com a graça de Deus, vamos ver se eu consigo colocar o sacrário aqui no centro da igreja, que vai servir para muitos se salvarem e outros pecarem. Porque se o Santíssimo vai estar aqui, quem respeitar vai se beneficiar. Quem não respeitar, né? Participar bem da missa é ter trato com a Eucaristia, o jeito que comunga, o jeito que adora Jesus. Olha, também tem que elogiar. Olha como é bonito um dia como hoje. O dia inteiro o povo rezando o terço diante do Santíssimo. Para que serve uma paróquia se não for para isso? Eu não estou aqui e vocês também não estão aqui para fazer dinheiro para a paróquia, fazer festa, quebrar parede. Às vezes a gente se esquece do essencial, que a igreja é para sacramentos e para a oração. E aí quando a gente pega num dia como hoje, quantas graças o padre ficou confessando, quantas graças Deus derramou num dia como hoje. E o que a gente fez de diferente? Nada, só o básico, terço e Eucaristia. Terceira coisa que Fátima nos ensina e pede para uma espiritualidade: andar junto também. Aonde tem terço, como hoje, aonde tem Eucaristia, como hoje, tem o sacerdote. Fátima ensina a amar os sacerdotes. Você precisa entender que o sacerdote, o sacerdócio, não é uma pessoa comum. Não por causa de quem ele é, mas aquilo que ele carrega. Aquilo que eu carrego na minha alma é maior do que todos vocês juntos, é maior do que o presidente da República, é maior que o Trump, é maior, porque o Trump não consegue fazer o pão e o vinho virar no corpo e sangue de Cristo. O homem mais poderoso do mundo não tem o poder que eu tenho como padre, de perdoar os pecados, de ressuscitar alguém ou curar alguém com a unção dos enfermos, de trazer Jesus Eucarístico aqui. Entrou numa teologia que foi se espalhando que o padre é um homem comum, o sacerdócio é algo comum, e você vê cada vez mais uma secularização de padres, e é por isso que você vê na internet um monte de padre fazendo um monte de coisa errada que não tem nada a ver com o ministério dele. Cada um tem o seu carisma, mas presta atenção que até mesmo essa banalização sacerdotal em Instagram, em Facebook, fazendo dancinha, fazendo brincadeirinha, vai queimando a seriedade do sacramento, da ordem. Não é que a gente tem que ser sem brincadeira, mas vai queimando o que de fato eu carrego, ninguém começa a respeitar. Não é assim com o patrão? Se o patrão dá liberdade demais para o cara,
Não é assim que vai acontecendo numa firma? Tem que se ter um santo temor pelo sacerdócio. Tem que se ter uma noção de que é um homem escolhido de Deus. Não é simplesmente eu, o Padre Versi, sei lá, o Dom Arnaldo, que se propôs a ser padre. Foi uma escolha dele. Ele escolheu, no meio da nossa miséria. No dia dos ministros, o padre falava: nenhum ministro, ele é ministro porque ele é digno. Nem os ministros da Eucaristia, nem o padre. Mas ele foi escolhido para ser digno. E a gente precisa prestar atenção no mistério de que é o sacerdote, porque às vezes as pessoas só percebem quando perde. Quando perde. E deixa eu dizer com dor no coração, é uma catequese urgente nessa paróquia. Vou rasgar o meu coração. Muitos tratam o meu sacerdócio como algo qualquer. Eu atendo confissões, eu atendo pessoas. Tem gente criticando o bispo. Tem gente criticando o Papa. Pensa a situação de uma pessoa diante de Deus que critica o Papa Francisco ou o Papa Leão. O que eu faço de erro, eu terei que responder diante de Deus. A minha missão aqui é levar vocês para o céu. Acabei de falar, não é pintar parede, não é levar vocês para o céu. Esse levar vocês para o céu vai passar por catequese, por evangelização e por correção, como um pai tem que fazer. Mas acima de tudo é perceber o que eu carrego na minha alma, o respeito que se deve quando um padre, seja ele qual for, esse padre usa batina, esse é bom, esse aqui não usa batina, esse é ruim. Quem falou? O desrespeito ao sacerdócio ofende o coração da Virgem Maria, porque os padres são, você sabe, os filhos prediletos dela. Na minha opinião, é essa falsa teologia que acabou entrando muito aqui, de tratar o sacerdócio como algo tanto faz. Se tanto faz, você lembra, por exemplo, quando na pandemia você estava sem missa. Se não doeu no seu coração você ficar sem missa, é porque tanto faz. Mas se você doeu, se naquele dia que você estava no meio da pandemia lá, você fez um pecado grave e falou: e agora? Vou confessar com quem? E se eu pegar essa doença aí e morrer? O padre ficou no Pará, em missão. São 30 e tantas comunidades cada paróquia. Tem comunidade que a gente vai uma vez por ano só, que não dá conta. Tem lugar que eles se reúnem todo domingo para fazer a celebração da palavra. E aí eles colocam a estola do padre na cadeira vazia, para lembrar que estamos sem padre. O padroeiro dos padres diz assim: onde não tem padre, o povo adora bicho. Não dá para ser de Fátima se você não tivesse tripé primeiro. Esse primeiro tripé: terço, Eucaristia e amor ao sacerdócio. Amar o sacerdote é rezar pelos padres, sempre. Proteger a reputação contra a fofoca, maledicência, julgamento. Às vezes a gente fica aqui, a gente comentava outro dia com os padres, a gente está aqui para ser julgado. Não aqui na paróquia, mas quando a gente celebra. Por quê?
Ah, esse padre fala demais. Ah, esse padre fala de menos. Ah, esse padre quer cantar tudo. Ah, esse padre não canta nada. Ah, esse padre... Entende? Se coloque na situação do padre para você ver. Ajudar concretamente na missão da paróquia. O que eu posso fazer para ajudar o padre? Veja só, você que tem uma pastoral, você é a extensão da minha mão. Vocês vão ver daqui a pouco que o padre vai dar a Eucaristia para os ministros e vai dar a âmbula para ele. Não é o ministro que pega a âmbula do altar. O padre dá a âmbula para o ministro. Nesse gesto ele está dizendo, vai aonde eu não consigo ir. Quando o ministro, por exemplo, vai dar comunhão para um doente, é isso que ele está fazendo, ele está indo em meu nome. Quando um catequista, quando alguém está numa pastoral social, ele está indo em meu nome, que no fundo é o nome de Cristo. Acolher então a missão da paróquia, acolher as propostas paroquiais, como no dia de hoje, acolher as correções. O padre não está aqui para aparecer, gente. Olha, eu falava ontem no curso, eu tenho 1 milhão de defeitos, mas se tem uma coisa que eu sou, é fiel à igreja. Quando eu percebo que tem algo que não está sendo feito conforme a igreja pede, eu vou falar. Eu não vou me dar o luxo de, para fazer amizadinha, deixar as pessoas transformarem liturgia, catequese, o que for, conforme a cabeça. Isso eu tenho que fazer tendo consciência do dia do meu julgamento e do dia do julgamento de vocês. Quarta coisa que você precisa fazer para ter a espiritualidade de Fátima: confissão com frequência, confessar-se sempre. Vou dar uma dica para você: você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? 3 coisas tem que fazer. Quer ir para o céu? 3 coisas tem que fazer: confessar com frequência, comungar com frequência e rezar o terço. Faz essas 3 coisas que você vai para o céu. Vai você e sua família, eu garanto você. Fica enrolando para conversar, enrolando. Veja, de novo, oportunidades não faltam. Eu fico inventando um horário doido aí para confessar toda hora. Vai ao encontro, não fica deixando para depois, não fica deixando para a hora que der. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe daqui 5 minutos. Arruma a sua situação sacramental. Está enrolando para casar por quê? Está enrolando, sei lá, para ir atrás da nulidade de casamento por quê? Ah, padre, mas é muito caro. E aí a gente gasta com tanta coisa, é sinal de que a Eucaristia não está sendo importante, então. Quinto, fala para mim, se não está na mensagem de Fátima, é essencial. Viver pela busca da conversão da sua família. Por que Nossa Senhora pede para rezar o terço de família? Porque quem é devoto dela tem que salvar a própria família. Tem que entrar no modo de batalha. O demônio, o mundo, quer devorar, quer acabar com a sua família. Você precisa entender que nós estamos numa guerra, gente. E o que está rolando é quem vai para o céu ou não. E se aqueles que eu amo vão para o céu ou não. Eu preciso embicar toda a minha espiritualidade na missão que Deus me deu, como pai, como mãe, como filho, em salvar a minha casa. Rezar pela santificação da própria casa, pedir perdão quando errar, não cai pedaço. Corrigir quando for necessário, combater os pecados que ferem a família, como orgulho, frieza, gritos, vícios, indiferenças,
Transformar o lar em lugar onde todos sejam ajudados para voltar a Deus. É o seu povo, gente. É o seu povo. Por muitas vezes eu lembro da passagem de Jesus andando sobre as águas, e daí Pedro fala assim: eu também quero andar. E Pedro começa a andar. Ele anda um tantinho, mas depois vem a tempestade, o vento, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar na tempestade, e ele começa a afundar. E ele dá um grito: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e salva ele. Tem filho que está afundando. Tem filha que está afundando. E a droga, a bebida, a bagunça pode ser um grito de salva-me. Mas o pai com a mãe está indiferente a essa luta. E vai vendo aquele filho, aquela filha se afundar na frente dele. Como que pode isso, gente? Dobra seu joelho, seja fiel na oração, seja fiel na Eucaristia. Veja, lembra? Para Deus nada é impossível. Essa pessoa que você tem o desejo de que ela venha, volte para a igreja, se você quiser de verdade, fazendo o que tem que fazer, ela volta. Ela volta, porque para Deus nada é impossível. Mas a gente confia desconfiando. Vamos rezar um terço hoje, vamos ver o que dá. Não é ver o que dá. É salvar o meu povo. Sexto ponto: uma verdadeira consagração a Nossa Senhora. Hoje em dia virou modismo a consagração a Nossa Senhora. Virou modinha. Muita gente não entende, faz somente como um ato externo. Aí acha, por exemplo, que consagrar-se a Nossa Senhora é usar saiona, é usar véu, é usar corrente. Tem problema usar? Não tem. Mas o que está sendo usado externamente tem que casar com o que está interno, senão é só aparência. O próprio Tratado da Verdadeira Devoção fala disso, dos devotos aparentes. E a gente que confessa, a gente percebe muito isso. O rapaz ou a moça estão lá com aquele cadeadão de Nossa Senhora no pescoço, parece cadeado de barco, de navio. Mas o namoro deles é igual ao da turma lá do mundo. O que será que agrada mais a Nossa Senhora? Um cadeadão no pescoço ou um cadeado na genitália? Um cadeadão na pulseira ou um cadeado na língua? Vai virando um modismo farisaico, em que as pessoas profanam o próprio tratado. Consagrar-se a Nossa Senhora, gente, é algo sério. A São José, a Nossa Senhora, é algo sério, que você será cobrado. Ninguém colocou uma espingarda na sua costa e falou: consagre-se a Nossa Senhora, consagre-se a São José. Ninguém colocou. Você foi lá e escolheu isso. Então viva como um consagrado. Ninguém me obrigou a ser padre. Então eu preciso viver como padre. Aonde eu vou como padre. Aonde você vai como um consagrado. Aquilo que você fala, aquilo que você dá testemunho, você faz como um consagrado. Então há um peso nisso, para te ajudar a chegar lá em cima, ou para te ajudar a chegar lá embaixo. Sétimo, viver a santidade no cotidiano. Você não é monge, você não é padre, você não foi chamado para evangelizar a África. A sua santidade está no seu trabalho e na vida familiar.
sendo honesto, chegando no horário, não praticando injustiça, exercendo o seu papel de pai, exercendo o seu papel de mãe. O pai da sua família só pode ser você. Eu não posso fazer essa função é sua. O seu vizinho que está aí no mesmo banco que você não pode fazer, porque essa função é sua. A sua família, ela é a única, exclusiva diante de Deus. E aquilo que Deus espera que você faça, não é abrir o mar vermelho. A gente aqui não foi chamado para ser o Padre Pio, para ser Moisés, para ser Santa Teresinha, Menino Jesus. Nós fomos chamados para sermos santos nesse cotidiano, na rotina, onde o Senhor quer nos encontrar. E você não pode ter medo de encontrar Deus amanhã, quinta-feira, no seu trabalho, na oferta justa do seu trabalho, do carinho com a esposa, do carinho com o esposo. Quantos que sabem ser santo aqui na igreja, mas em casa, aqui na igreja, tem cara de Santa Teresinha. Em casa é o cão chupando manga, não é? O padre ainda dá bobeira, ainda fala: nossa, seu marido, hein? Que homem bom, hein? Amanhã você fala: conte-me mais. Quem vê é que compra. Vivendo vida dupla, vivendo de máscara. Quantas máscaras a gente vai colocando? Uma máscara na igreja, uma máscara na família, uma máscara com os amigos, uma máscara no trabalho. Faça bem o que é simples. Lembra São Francisco de Assis? Arrumar a casa, cumprir os horários, acolher as pessoas, trabalhar honestamente. Hoje em dia está tão esquisito que um trabalhador honesto já virou uma virtude extraordinária. É uma virtude extraordinária já hoje. O padre fala sempre: a pessoa vai fazer uma entrevista para um trabalho. O cara fala assim para você: ó, eu pago R$5.000 por mês para você, mas se você fizer um negocinho por baixo aqui, ó, você ganha mais 5.000. Aí você fala assim: não, mas eu não faço, porque eu sigo a Jesus. Ele te contrata? Não contrata. A honestidade virou uma virtude extraordinária. A turma pensa, mas é como se fosse discurso do político honesto, sabe? Ah, eu sou político, vota em mim que eu sou honesto. Não, já tinha que estar não é? Já era para ter vindo de fábrica já. É a mesma coisa essa questão do trabalhador honesto, do pai honesto. Já é algo que você, como seguidor de Jesus, já deve estar. Ah, padre, mas é difícil lá no meu trabalho, as pessoas falam mal, as pessoas me julgam, Mas quem é que segue Jesus lá? Eles? É você que segue Jesus lá no seu trabalho. A paciência, a misericórdia, a honestidade tem que vir daquele que segue a Jesus, e não esperar o outro. 8º, amor pelas almas do purgatório. Da mesma forma que tem que rezar pelos padres todo dia, alguém que é de Fátima tem que rezar pelas almas do purgatório. Tem que ter a santa devoção pelas almas do purgatório. Ninguém é tão pobre como as almas do purgatório, gente. O morador de rua, amanhã ele pode ganhar na Mega Sena. Mas quem está no purgatório não pode fazer absolutamente nada por si. Ele só pode esperar para purgar ou receber as nossas orações.
na Divina Comédia, que é um livro de literatura, em que o autor, que chama Dante, na Idade Média, ele vai visitar o inferno, o purgatório e o céu. É uma obra de literatura, não é teologia. Mas aqui dá para você entender. Quando ele vai no purgatório, ele está vivo. Quando ele vai visitar no purgatório, as almas, de novo, vou falar, é literatura. Mas quando ele vai visitar o purgatório, as almas descobrem que ele está vivo, ou seja, que ele vai voltar para cá. As almas saem correndo atrás dele e começam a gritar: pelo amor de Deus, fala para o meu parente, para o meu filho, rezar por mim, comungar por mim, pelo amor de Deus, vai lá e avisa eles. Quando tem sétimo dia, como é duro celebrar sétimo dia. As pessoas não estão nem aí com o defunto, não estão nem aí com a salvação da pessoa. Às vezes senta num canto assim, ó, você vê que é sétimo dia, você vê que está todo mundo empelotado, conversando na missa, sabe? O que vale para aquela pessoa que faleceu? O Padre sempre fala: você que veio para sétimo dia, a maior homenagem que você faz para quem que faleceu é celebrar bem essa missa. Que bonito que é quando a pessoa faz uma música para o falecido, a camiseta do falecido, assim, né, com o rosto, jamais passará, jamais esqueceremos, já não sei o quê. Mas do que de fato aquela pessoa falecida precisa? Da sua oração. Toma cuidado com discursinhos por aí do tipo: olha, tive uma visão e fulano falou que ele está em paz, que ele está num lugar bom. Toma cuidado, porque daí se ele está num lugar bom, você vai rezar para ele? A alma está precisando de oração, eu sei lá, não, ele está num lugar bom, vai nessa. Gente, vamos bater a cacholeta amanhã, novena, trezena, quinquitena para o Padre Né, hein? Ganha indulgência plenária, ganha, não vem com essa: o padre é tão bom, é? É assim, padre, né? Padre bom que foi embora, padre santo que morreu. Nossa, era um padre tão bom, tão santo. Não, gente, vocês têm que rezar para mim. A maior homenagem que você faz para alguém que faleceu é rezar por ela. Você foi lá, sonhou com um parente seu, ficou com saudade, chorou. Às vezes é um toquinho que Deus está dando aí para você rezar para as almas do purgatório. Construir a paz dentro de casa, no trabalho e na comunidade. Antes de pedir a paz no mundo, não é? Cada um faça uma oração espontânea. Aí sempre tem: pela paz no mundo. Bonito. Mas e a paz dentro de casa? E a paz na comunidade? E a paz no trabalho? Será que eu não estou sendo agente de guerra aonde eu vou? Em todas as paróquias que eu passei, todas, vira e mexe vem o zap assim: padre, está dando treta lá naquela comunidade assim, assim, assado. Aí você pergunta assim: fulano está no meio? Tá. Por que eu não me surpreendo? Tem gente que é profeta do caos, você já reparou? Ele é profeta do caos, aonde ele vai, ele causa. É reclamação, é murmuração, e aí vem com aquele discurso: ninguém me acolhe, ninguém me aceita, ninguém isso, aquilo, outro. Mas será que eu não tenho que pensar que eu estou sempre no meio do BO? Hoje a gente vai atendendo confissão, né? Mas veio acho que umas 3 mulheres falando: mas minha senhora, veja, o seu casamento, será que não é você também que tem que mudar? Não, padre, é ele, é ele, é ele. Eu só pensei: meu, sorte que eu não caso, viu? A pessoa não é capaz de falar assim: é verdade, padre, tem coisa que tem que mudar. Não consegue falar. Sempre agente do caos, agente da destruição, agente da guerra.
Olha que bonito que é a oração de São Francisco, fazendo instrumento de vossa paz. Eu estou levando a paz às pessoas se sentem bem de estar perto de mim, de estar do meu lado, de conversar comigo. Tem uns simancóis aí que a gente precisa perceber no ar também, gente. Praticar penitência, não precisa fazer loucura. Nossa Senhora de Fátima pede tanto disso de penitência, mas não dá para fazer loucura, ficar 30 dias sem comer, sabe, andar de silício. Pequenas penitências, deixa eu tomar um café, vou oferecer para o meu filho que precisa se converter. Come algo que não gosta, toma um banhinho gelado, a hora que está assim, com aquelas emoções, com aquele desejo, toma um banho gelado. Não entre em treta, saiba dar sorriso amarelo, sabe, quando dá aquela espetada, não sei se, e sai fora. Oferece, aprende a viver com pequenas penitências durante o dia. Amanhã você vai ter pequenas contrariedades. Quando você acorda, você pensa, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Você vai ver que vai sair meio fora do projeto aí. Essas pequenas contrariedades são capazes de agradar o coração de Deus quando você oferece. São capazes de salvar alguém, de salvar quem está no purgatório, de trazer paz na sua família. Décimo primeiro, saber viver com pouco. Cultivar a sobriedade no uso do dinheiro, da comida, dos bens materiais. Meus irmãos, Fátima não suporta luxo. Mas a gente está no cristianismo, dentro da igreja e fora da igreja, em busca de luxo. O padre falou, eu vou repetir, eu tenho que falar, não aguento. Esse menino aí de King, de Power, de não sei o quê. O moleque comprou, quantos anos tem esse moleque? Comprou uma casa de 23 milhões, gente. Que evangelho que é esse? Olha Francisco de Assis, olha Jesus, olha Paulo. A gente vê um monte de gente aí enriquecendo com o evangelho. Eu estou maluco mesmo. E não é só de outras igrejas, nossa também. Tem um monte de gente famosa aí que tem aqueles ônibus assim de luxo, assim pá, e aí todo adesivado, aí você acha que tem o rosto de Jesus, tem o rosto de Nossa Senhora, não, tem o rosto do cara, uma promoção do cara, e aí vem com aquele papo furado que Deus me abençoou. Gente, isso aí não é evangelho não, meu. Esses dias teve reunião dos padres e um padre falava, ele viu uma palestra num desses sites aí, famoso do Brasil, uma mulher falando sobre família, católica falando sobre família. E aí ele entrou em contato para ver se a mulher vinha para falar na Semana da Família. Vou, 16 mil. Estou maluco. Ainda fala que é missionário, que é evangelizador. Meu, 16 mil? Ó, se você pagar um pastel para mim, eu já... Tem dia que a gente como padre não tem dinheiro para comer um X-Bacon, eu fico só pensando, olha só. Só que no meio do povo também vai entrando essa ideia de que ser abençoado, domingo o padre falava, de que ser abençoado é ter bens. Quem falou? Jesus, os apóstolos não tinham onde reclinar a cabeça. Fátima é um escândalo, as crianças de Fátima não têm o que comer, gente. É um escândalo, gente ficar rico, enriquecendo, e você esperando isso também. Presta atenção, daqui a pouco o padre vai terminar com isso, mas presta atenção, que você tem que aprender a viver com menos do que você tem hoje. Vai tocar o sino daqui a pouco, e você vai ter saudade do que você tem hoje. A gente fica, mas se eu tivesse isso, tivesse aquele carro, tivesse aquela coisa, tivesse...
você vai ter saudade do que você tem hoje. Na hora que apertar, os primeiros que vão rodar vai ser aqueles que são fiéis a Ele. E aí vai faltar, sim, vai faltar luxo, mas o necessário Ele não vai deixar faltar. E Fátima ensina isso. Viver a castidade. Não dá para viver na esbórnia e ser de Nossa Senhora. Ordenar os afetos, os olhares, os desejos, as conversas, o uso da internet, segundo a vontade de Deus, fugindo das ocasiões de pecado, respeitando o próprio corpo e o corpo do outro. É uma baderna sexual nos dias de hoje. Tudo virou ocasião de sexualidade. É uma sociedade pansexualista. O cara vai vender um caminhão de tijolo, ele põe uma foto de uma mulher de biquíni com o tijolo lá. Tudo voltado a cutucar a nossa libido. Tudo colocado como se fosse tábua de salvação. Olha, seu casamento está assim porque você precisa apimentar mais. Você vai ver que daí aí começa trissal, quadrissal, não sei o que, vai. Lá embaixo tem um caldeirão de sal lá que só está esperando só. Adultério, aborto, família destruída, jovens destruídos. Não dá para ser de Nossa Senhora vivendo na esbórnia. E você na igreja também não dá. Uma hora ou outra, se você está conseguindo aí fazer vida dupla, uma hora ou outra, Deus vai pedir conta. Penúltimo, para ter uma espiritualidade de Fátima, amar a São José. Você sabe que na última aparição de Fátima, 13 de outubro, aparece a Virgem Maria no Milagre do Sol e aparece São José com o menino Jesus. E a figura de São José, ela foi meio, entre aspas, meio que redescoberta nesses últimos tempos como também um instrumento para a salvação da família, da igreja e da nossa vida. Se você quer amar Nossa Senhora e acima de tudo amar Jesus, você tem que entrar na escola dele. Ele vai fazer igual um marceneiro. Ele vai lixar você. Ele vai podar você, ele vai cortar você, até que você entre na estrutura do verdadeiro amor que se deve a Jesus. Peça essa graça. São José, eu não sei conduzir minha família. Eu não sei conduzir a minha vida. Eu quero fazer o bem, faço o errado. Põe na mão dele. O padre fala sempre, não é você que escolhe o santo, é o santo que te escolhe. Ele que te escolheu para estar aqui. Então ele quer que você entre na escola dele. Por último, abra seu ouvido, hein? Prepare-se para tempos difíceis. Permanecer firme na fé diante de um mundo que rejeita a Deus, que ridiculariza a igreja e os mandamentos, que normaliza o pecado e tenta apagar a esperança cristã, cultivando coragem para ser diferente e perseverante nas provações, sem cair no medo, na revolta ou no desânimo. Ai, padre, eu estou tão desanimado, acho que vou parar de servir. Para você ver. Gente, servir na igreja é que nem pedalar. Se você parar de pedalar, você vai cair. Você precisa entender que nós estamos num tempo de antessala. Um tempo ainda que, com perdão de redundante, um tempo que dá para ter tempo ainda.
Dá para você ajustar a sua família, dá para você ajustar a sua vida sacramental, dá para você ajustar a vida de oração. Dá tempo ainda. Só que vai chegar uma hora que não vai dar mais. Se você tem um pouco aí de esperteza e consegue ler aquilo que Jesus fala de sinais dos tempos, você vai ver que tem umas nuvens escuras se aproximando para todo lado aí, principalmente relacionado às coisas de Deus, de Jesus, da igreja. Vou dar um sintoma disso. Você está vendo o trabalho que o Frei Gilson está fazendo. Olha a perseguição que esse homem passa, gente. E esses dias eu vi ele dizendo que ele, com todo tudo que ele fala repercute, né? Ele já não tem a liberdade de pregar livremente o que ele quiser, aonde ele vai. Se ele vai na Canção Nova e fala lá, sei lá, sobre casamento, sobre Eucaristia, a Canção Nova ganha um processo. Se ele vai no canal do YouTube e fala que Jesus é o único Salvador, aquele canal cai. Você pega, por exemplo, o padre da Canção Nova, aquele que é negro, José Augusto. Não deixa um homem falar. Não deixa o homem falar. O que ele fala, o Frei Gilson fala, o que um padre que aparece aí fala, só fala da Bíblia, ou fala só do catecismo, virou discurso de ódio. Virou ser intolerante. Mas veja, por enquanto, entre aspas, está nessa nata que é conhecida. Mas vai baixar na gente. Vai baixar. Veja, todo domingo grava a homilia do domingo. Toda semana, no domingo ou na segunda-feira, o YouTube trava a homilia do Padre Nery, que não é nada perto dessa turma. Você tem que ficar toda hora lá, indo salvando, meu irmão que cuida, ele fica lá toda hora abrindo, até que chega uma hora que acabam aceitando. Mas eu não sou nada, tem, sei lá, 500 visualizações lá da homilia por domingo. Vai chegar na base. Já há uma censura ao nome de Jesus. E vai chegar em você. E aí, se você não estiver preparado, não vai dar tempo, porque você não vai ter criado casca, não vai ter criado calo para sofrer por ele. Na hora que apertar, eu vou dar testemunho de Jesus. Não é assim. Você tem que ir criando calo. Chega para você e fala assim: olha, você quer o remédio do seu filho? Chuta a Eucaristia aqui. Tem coisa que você fala assim: não, eu aguento. Mas quando é o seu filho, por exemplo? Prepare-se. Tempos difíceis virão. E é por isso que Deus enviou a Virgem Maria como auxiliar nosso, para nos educar para esses tempos difíceis. Veja, lembra que o padre começou a homilia, que o Papa João II falou? Fátima é o relógio dos finais dos tempos. Só que tem mais de 100 anos que a aparição aconteceu. Então a coisa está rolando. Está cheio de projeto aí, 2030 não sei o quê, Jesus não sei o que lá, vamos acabar com a família. Acorde e se prepare, tempos difíceis virão. Canta as oferendas.